Fala pessoal, esse é o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor. E vamos ver, Paz quebra sua promessa e diz toda a verdade para Cláudio Linhares. Clara finaliza seu plano e coloca suas mãos em Rodrigo. Roselena sabe que sua hora está chegando e planeja sua última cartada. E muito mais. Já deixem o joinha e se inscrevam no canal para não perderem nenhum capítulo. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Roselena fica furiosa ao descobrir da presença de Boris no quarto de sua filha. Matilde assume que permitiu que o rapaz entrasse e diz que Boris só queria fazer uma surpresa inofensiva para Jana. A mulher não entende e continua gritando. Diz que é um absurdo e que Matilde tem sorte de trabalhar há tanto tempo nesta casa, senão já estaria na rua. A megera ainda pede para que Matilde entre em contato com seus filhos e os lembrem do jantar em família, já que quase todos saíram e deixaram ela chupando o dedo. No aeroporto, Patrícia se desculpa pela forma como sua família a tratou, mas a jovem logo diz que eles sempre a trataram bem. Sr. Linhares chega e diz que já está tudo pronto e está com as passagens. Dona Paz se aproxima e confessa ao homem que não irá viajar sem antes conversar com ele. Rodrigo estava trabalhando até tarde. Gabriel e Marcos ficam surpresos ao ver que o rapaz ainda estava lá e o convidam para jantar. Eles dizem que vão na despedida de Clara. Rodrigo, de cara, diz não obrigado. Seus amigos insistem, mas Rodrigo diz que já prometeu à sua mãe que iria jantar em casa. Não demora e Roselena liga para o filho e pede para ele não se atrasar. E diz que a secretária de Maximino avisou que ele acabou de sair do escritório. Vic estava com Maximino. A moça diz que a noite é mais fácil para eles se encontrarem e diz que mentiu para seu pai, que iria em uma festa e então poderia ficar até mais tarde. Ela se aproxima de Maximino, mas o homem faz com que ela se sente no chão. A moça ainda acha que eles vão jantar juntos e Maximino diz que vai jantar sim, mas na sua casa, com sua esposa e filhos, e se despede da amante, dando alguns tapinhas na cara da moça. Aldo, que estava de chofer para o tio, recebe uma mensagem em seu celular. Era Vic, mas o tio logo dá uma bronca e diz para o rapaz prestar atenção na rua. Na mansão, Matilde avisa que nem Jana e nem Patrício atendem o telefone. Roselena está irritada com o atraso de todos, mas diz que Maximino e Rodrigo já devem estar chegando. Clara quer reconquistar Rodrigo, nem que para isso tenha que se vestir de piriguete, e escolhe o seu menor vestido. Fernanda liga para avisar que já estão prontas. Clara então diz para todas se encontrarem na mansão. O coitado do padre foi o primeiro a chegar. Oscar chega em seguida, e então Maximino e Aldo. Maximino se senta e pergunta por seus filhos. Ela diz que todos saíram, e ninguém nem sequer teve consideração de avisar, mas diz que ela está zen e que nada iria irritá-la. Enquanto isso, Aldo continua no zap com Vic e diz para se encontrarem. No aeroporto, Dona Paz tenta explicar que tem algo muito importante para revelar sobre Luciana e diz que ela não vai subir no avião até conversarem. Diante do nervosismo da mulher, ele pede calma e antecipa a surpresa, dizendo que ele vai acompanhá-las até o povoado e diz que tem muita vontade de conhecer o lugar que Luciana cresceu. Constanza pede para seu filho se sentar direito e logo chega Rodrigo, que fica surpreso ao saber que quem estava atrasado eram seus irmãos. Brígida então anuncia a chegada de Clara e Julieta, que estavam procurando por Roselena. Clara diz que apenas passou para se despedir da colega e conta que na Colômbia ela vai conseguir expandir sua revista. Brígida lamenta por perder a boquinha. Rodrigo fica surpreso, mas não diz uma palavra. No aeroporto, chega a hora de partirem. Dona Paz, agora um pouco mais calma, aceita viajar e Luciana se despede com carinho de seus amigos e de seu irmão, deixando todos emocionados com a partida da moça. Clara diz que não pode demorar muito, porque Fernanda e Valentina já estavam com os meninos e eles iriam sair para jantar juntos. Roselena então diz que eles já são de casa e pede para a moça convidar a todos para jantar na mansão. E Maximino insiste. Rodrigo, sem muita opção, diz que por ele tudo bem. Clara diz que aceita e sorri, com a primeira parte do plano concluída. No inferno, Marcelo vai atrás de Violeta, mas não a encontra, e então resolve perguntar para Serena onde estava a moça. Polo, que já não ia com a cara do homem, diz que é melhor ele se afastar. Os dois quase saem na porrada, e Marcelo diz que não vai desistir até conversar com Violeta. Polo então confessa que está apaixonado por Violeta.
Os convidados não param de chegar. Gabriel e Marcos chegam com suas namoradas e Valentina logo quebra o gelo, deixando escapar que a última vez que esteve na casa foi quando o Rodrigo rompeu com Clara. Logo em seguida, Jana aparece correndo, acompanhada de Boris, Melissa e Patrício. Roselena não perde tempo e pergunta onde estavam. Patrício responde que estavam no aeroporto e completa dizendo que foram se despedir de Luciana e diz que está muito cansado e não vai poder acompanhá-los no jantar. Rodrigo se oferece para ajudar o irmão. Roselena pede para a filha ir para a mesa e diz que depois elas vão ter uma conversinha. Boris já não tem tanta sorte e Roselena o convida para conversarem a sós. A mulher então diz que a atitude do rapaz foi de uma tremenda falta de respeito. O jovem se explica e diz que era uma brincadeira inocente. A mulher não quer nem saber e pede para o rapaz sumir. Rodrigo leva seu irmão até o quarto e diz que pedirá para Matilde levar a janta para ele, mas o irmão estava inquieto e pergunta como eles conseguiram dinheiro para viajar de avião. Patrício diz que não sabe, mas que provavelmente Cláudio Linhares que comprou as passagens, e comenta que o senhor também estava presente no aeroporto e diz que iria acompanhá-las até o povoado. O jantar começa. Jana sente falta do namorado e pergunta pelo garoto. Roselena diz que ele se sentiu mal e queria voltar para sua casa. Jana acha muito estranho e tenta ligar para o rapaz, mas sua mãe a proíbe de sair da mesa enquanto não terminarem de comer. Violeta chega atrasada no seu turno e toma uma bronca do chefe. Serena estava aflita esperando pela amiga e conta que Marcelo procurou por ela novamente. Violeta conta que seu coração está ferido e não quer saber mais do homem. Após o jantar, Padre Honesto diz que já está na sua hora, e o padre tenta conversar com Maximino sobre Roselena, e como se o sexto sentido dela apitasse, ela os interrompe e diz que pedirá para Genaro levar o padre até seus aposentos. Oscar pede para conversar com Maximino, e os dois vão para a biblioteca. Maximino pergunta sobre o avanço de Cláudio Linhares, e conta sobre o encontro dele com o juiz. Oscar diz que Maximino não precisa se preocupar, que ele está limpo, mas que a empresa pode estar em risco, pois se a justiça for favorável ao advogado, ele pode reivindicar a parte dele da antiga sociedade e assim ter direito à empresa. Rodrigo não aguenta e vai perguntar para Jana se Cláudio estava com Luciana. A irmã confirma e ainda diz que o homem foi junto. Julieta dá um jeito de ouvir a conversa e ouve Rodrigo dizendo que Luciana se foi para sempre e que finalmente sairia de sua vida. Rodrigo vai de encontro com seus amigos e se junta à conversa. Clara estava contando sobre a Colômbia e diz que não há nada que a aprenda no México e que essa viagem é uma grande oportunidade para ela. Rodrigo então pergunta sobre a revista. Clara conta que sua assistente cuidará de tudo por enquanto, até que ela resolva o que fazer. Aldo aproveita que todos estão ocupados e liga para Vicky e diz para ela se preparar, que ele está a caminho. Jana, que ainda estava preocupada com Boris, é interrogada por Roselena, que pergunta como ela ousa deixar o namorado entrar no quarto dela desse jeito, e pede para que ele não pise mais nessa casa, e sai sorrindo. Rodrigo lembra do dia do seu divórcio, e inquieto, o rapaz diz que vai embora. Fernando e Valentina dizem que ele não pode ir assim, e pede para terminarem a festinha no apartamento dele, em nome dos velhos tempos. E com o espírito de quem já estava todo lascado, Rodrigo aceita. Finalmente chegam ao povoado. O advogado diz que vai se retirar e volta pela manhã, mas Dona Paz insiste para que ele fique. Luciana também está cansada e diz que vai dormir. Finalmente sozinhos, o advogado pergunta o que aflige tanto a mulher. Ela diz que vai revelar um segredo, que jurou guardar as 7 chaves, mas chegou o momento. Rodrigo estava bebendo sozinho. Clara vê sua oportunidade e parte para o ataque. O homem só lembra do pé na bunda que levou de Luciana. Ele vira a bebida para dar aquela coragem e beija a mulher. Depois pega sua garrafa e vai para o quarto, sem antes dizer, pelos velhos tempos, convidando a Sirigaita para se juntar a ele. Rodrigo pega a garrafa e vai na frente. Clara então faz questão de expulsar todo mundo da casa, e suas amigas a desejam boa sorte. Ela segue para o quarto, decidida a dar tudo de si para reconquistar o galã. Senhor Linhares pergunta para a Paz o que aflige tanto a mulher. Ela então conta que não é a verdadeira mãe de Luciana e que ela recebeu Luciana quando ainda era um bebê.
após a morte de sua mãe. O homem pergunta se Luciana sabe disso. Ela diz que não, que nunca contou, com medo da reação dela, mas que ela tem o direito de saber, mesmo que isso as afastem. O advogado não entende e diz que Luciana é uma boa mulher e que sempre estaria agradecida por ter cuidado dela como se fosse sua filha. Paz conta que ela e Galdino juraram levar este segredo para o túmulo, mas com todas as coisas que aconteceram desde que ela foi para a capital, ela tem o direito de saber a verdade, custe o que custar. Maximino, conhecendo a mulher que tem, pergunta o que ela estava planejando com a ceninha do jantar e diz que ele não cai mais nessa, e pergunta se a ideia foi dela ou da Clara. Roselena nega tudo. Maximino joga na cara que ela nunca aceitou que Rodrigo abandonou Clara no altar, muito menos quando se casou com Luciana, e diz que Rodrigo vai amar Luciana até seu último dia. A mulher irritada diz que Luciana apenas o seduziu. Maximino alerta a esposa e diz que Rodrigo já a perdoou uma vez, e se ele descobrir que ela está envolvida em algo, ela pode perder seu filho para sempre. Linhares diz que acompanhou o sofrimento da jovem desde que chegou na capital e diz que ficou encantado com ela desde a primeira vez que a viu e que despertou nele um sentimento diferente, de que se talvez sua filha estivesse viva, poderia ser como ela. O homem aconselha Paz a procurar o pai de Luciana. Paz então diz que já o encontrou e revela que sua filha não está morta e que ele é o pai de Luciana. O homem diz que não pode ser verdade e fala que sua filha já nasceu morta e que ele fez a exumação dos corpos e viu com seus próprios olhos. Paz conta que depois que ele foi preso, Roselena era muito próxima de Aurora e logo depois que a mulher morreu, ela deu o bebê a Paz. Cláudio não consegue acreditar que Roselena faria esta crueldade. Paz insiste e diz com todas as palavras que o demônio em forma de gente não pensou duas vezes antes de lhe entregar Luciana. No apartamento de Rodrigo, o rapaz não parece muito feliz. A mulher já está dizendo que ama ele e que foi melhor do que nos velhos tempos. O rapaz não diz nada, só vira para o lado e tenta acordar desse pesadelo. Cláudio não aceita a verdade e questiona de quem seria o corpo que ele viu sepultado ao lado de sua mulher. Paz diz que isso ela não sabe e conta que muitos anos atrás, ela e Galdino trabalhavam de jardineiros na mansão e no dia que Aurora deu à luz e faleceu, Roselena apareceu com o bebê e a entregou e fez a mulher prometer que nunca mais retornaria e que sumiria no meio do mapa. Cláudio fica ainda mais revoltado por não entender os motivos de Roselena. Paz diz que também não tem essa resposta para o homem e conta que tudo que ela pôde fazer foi aceitar Luciana e criá-la como sua filha, amando com todas suas forças. O homem começa a se dar conta de que Paz está dizendo a verdade e diz que Deus lhe colocou no caminho de Luciana. E pela primeira vez ele chama Luciana de filha. Linhares então colapsa em um turbilhão de emoções. Enquanto isso, na mansão, Patrício estava pensativo e relembra da despedida de sua amiga. O rapaz sofre e diz que não quer perdê-la. No quarto, a cínica da Roselena diz que não vai discutir com o marido, pois para ele, ela é uma mentirosa, péssima mãe e não gosta nem dos filhos. Maximino diz que não é bem assim e que as atitudes dela é quem estão desestabilizando esta família. A mulher estava saindo do quarto e Maximino pergunta aonde ela vai. Roselena, então, com um tom de deboche, pergunta se ela não pode nem mais ir beber água sem avisar o rei antes. Pelo jeito, ninguém dorme nesta casa. Matilde também estava na cozinha, e Roselena vê a mulher preocupada e pergunta se ela está bem. Matilde conta que Paz e Luciana já regressaram. Roselena dá graças a Deus, mas em seguida Matilde conta que o Sr. Linhares acompanhou elas até o povoado e diz que a estas horas Pai já deve ter revelado toda a verdade. Roselena diz que não, que ela mesma se assegurou de tudo e conta para a empregada que colocou os restos de um bebê na sepultura de Aurora, para que Cláudio acreditasse que sua filha estava morta. Roselena diz que não tem medo de nada e está pronta para enfrentar a todos, mas Matilde diz que ela terá que enfrentar a ira de Deus, e se insistir com essas ações, nem Deus poderá perdoá-la. Linhares finalmente entende o que aconteceu e fica descontrolado ao saber que Roselena o manipulou todo este tempo e jura vingança. Mas Paz logo acalma o homem e diz que ele não é assim
e que o próprio destino vai se encarregar de punir esta filha da mãe. Cláudio se vira e, agora mais calmo, diz que Paz merece ir para o céu. A mulher então revela que se sente tão culpada quanto Roselena por ter escondido a verdade de sua filha, e assume que tem medo da reação de Luciana. O homem pede para que ela não tenha mais medo, e diz que Luciana nunca vai esquecer que Paz também é sua mãe. Roselena estava ajoelhada, pedindo perdão aos gritos. Maximino vai ver o que está acontecendo. A mulher começa a dizer o nome de Cláudio. O homem a lembra que ela havia prometido que conversaria com Cláudio Linhares e resolveria tudo de uma vez por todas. Roselena diz que mentiu e conta que Paz era a mulher do jardineiro, para quem ela deu a recém-nascida. Maximino ainda consegue se surpreender com a mulher. Roselena ainda conta que reconheceu Luciana na primeira vez que a viu e por isso não suportava sua presença na casa. E desesperada, ainda bate no marido e diz que Luciana é fruto da infidelidade do marido com Aurora. Senhor Linhares, com seu jeitinho carinhoso, acalma Paz e diz que ela nunca deixará de ser a mãe de Luciana. A mulher diz que vai conversar com a filha e se retira. Linhares fica sozinho e não faltou muito para começar a espumar de raiva, enquanto pensa em Roselena. Maximino chama a mulher de louca e diz que não pode e não vai mais defendê-la. Ele completa e diz que está tranquilo, que sabe que Luciana não é sua filha e diz para a mulher que ela deveria se preocupar, porque a coisa vai ficar feia se o advogado souber da verdade. Roselena não deixa barato e fala que Cláudio vai ficar ainda mais pazusa quando descobrir que foi Maximino quem fraudou as transferências e colocou o homem na cadeia por 20 anos. Antes de sair, Maximino volta e diz que ela, acreditando ou não, ele ainda a ama, mas por conta dos pecados dela e dos erros dele, eles vão acabar se destruindo. Roselena não aguenta e sucumbe ao desespero. Já estava quase amanhecendo e Luciana acorda, enquanto Paz e Madalena conversavam em seu quarto. A mulher conta que passou a noite conversando com Linhares e conta que o homem decidiu esperar até ela acordar. Luciana fica surpresa. Paz então pergunta se a filha lembra do que Galdino disse antes de morrer. Luciana lembra que o homem pediu para ela procurar uma tal de Rosa Torres. Paz então conta que Rosa Torres é a senhora Roselena Torres Landa. A mulher pede para a filha se sentar e conta que ela e Galdino não são seus pais verdadeiros e que, na verdade, ela é filha de Aurora e Cláudio Linhares. Linhares aguardava na sala. Vendo o homem nervoso, Madalena oferece um chá e diz que sua comadre já está conversando com a filha. Tudo isso é muita coisa para Luciana e a mulher fica apavorada com a novidade. Paz conta que jurou guardar esse segredo, mas que as coisas chegaram em um ponto que ela precisou dizer tudo à filha, que isso não era justo nem com Luciana e nem com o pobre do advogado. Luciana tem dificuldades em aceitar o homem como seu pai, mas as coisas começam a fazer sentido quando o pai explica o motivo deles terem se dado tão bem, mesmo sem saberem de sua relação de pai e filha, e pede para que a filha vá ver o homem, e diz que tudo o que ele quer é um abraço bem apertado. Cláudio estava conversando com Madalena e desabafa sobre como os Torres Landa fizeram ele sofrer. Madalena então pede para que ele não polua sua cabeça com a raiva e que tenha paciência. E neste momento, Luciana e Paz entram na sala. Luciana não aceita totalmente a situação e se prende ao quadro de Galdino, mas Cláudio Linhares não se aguenta de tanta emoção e chama por Luciana e vai se aproximando da moça. Paz segura o quadro de Galdino e os dois finalmente se abraçam. O homem se abaixa e agora, com Luciana mais calma, diz que ela é um milagre e mal se segura de tanta felicidade em descobrir que sua filha estava viva depois de muitos anos. Luciana agradece por tudo que o advogado tem feito, todo o carinho e ternura que ele sempre demonstrou, mas pede para que o homem entenda que para ela, Galdino e Paz sempre vão ser seus pais. Linhares concorda e diz que isso nunca vai mudar, mas também pede para que a moça tenha paciência e diz que com o tempo as coisas vão se ajustar. O homem aproveita e pede para chamá-la de filha. Em seguida, tira uma foto de Aurora de sua carteira. Linhares, emocionado, agradece a mulher por sempre ter cuidado da filha e entrega para Luciana, para que ela veja a foto de sua mãe. Paz estava com um quadro de Galdino
e desabafa que finalmente está em paz e que ela conseguiu dizer toda a verdade. No apartamento de Rodrigo, a noite parece não ter fim e o rapaz finge que está dormindo até Clara ir embora. Mas logo que a moça sai, Rodrigo se levanta e sai correndo para o banheiro. Luciana agora entende porque Roselena sempre a odiou. Cláudio diz que os dois foram enganados por essa mulher e diz que ela não tem limites. Luciana se dá conta que por causa dessa mulher, a relação entre ela e Rodrigo teve fim. Linhares tenta acalmar a filha, mas Luciana diz que seu coração será sempre de Rodrigo. Na mansão, Jana estava atrasada como sempre, mas Roselena faz com que a menina volte e a proíbe de trazer o namorado em casa. Lá no povoado, os ânimos estão mais calmos. Linhares vai até o hotel para tomar um banho e acompanha Madalena até a padaria. Paz aproveita o momento e conversa com Luciana. Pergunta se a garota está pensando em voltar para a capital com o seu pai, mas Luciana diz que não, que ali é sua terra e seu lugar era ao lado de Dona Paz. A mulher esbanja felicidade ao ver que sua relação com Luciana continua ainda mais forte do que antes. Depois do banho de São Grosso, Rodrigo sai revoltado, lembrando da besteirinha que ele fez na noite passada. E como um problema só é pouco, ainda tem um bilhetinho, agradecendo pela noite. Clara, por outro lado, corre para contar para Julieta, que fica feliz com a desculpa para beber champanhe logo cedo. Senhor Linhares acompanhava a Madalena e são vistos pelas fofoqueiras, que logo acham que Madalena conseguiu um pretendente e correm informar todo o povoado. Já no escritório, Rodrigo conta sobre a noite passada para Gabriel e Marcos, e como bons amigos, eles dizem que dessa vez Rodrigo não escapa mais de Clara, tirando o sarro do jovem. Rodrigo então levanta furioso e diz que ele precisa dar um jeito de sumir e vai embora. Clara chega em seu escritório e já é recebida com uma bebida. As meninas dizem que pela cara dela, a noite rendeu. A mulher diz que o plano foi um sucesso, mas espanta Valentina e Fernanda, quando diz que a viagem era falsa, mas que ainda assim ela vai para a Colômbia. Diz que Rodrigo deve achar que ela irá procurar por ele, mas ao invés disso, vai dar um gelo no rapaz e ver qual o verdadeiro efeito da noite de amor dos dois. Rodrigo vai acompanhar o irmão na sua hidroterapia. Jorge então conta que seu irmão tem muita força de vontade e diz que a presença da família é muito importante para a sua recuperação. Rodrigo se assusta ao descobrir que Patrício havia contado sobre Luciano e fica ainda mais pasmo quando Jorge revela que a principal motivação do jovem é ir buscar a ex do irmão. Constanza estava na biblioteca e Roselena, com cara de cachorro sem dono, pede para a irmã acompanhá-la até o médico e diz que precisa fazer alguns exames. Maximino chama Oscar no seu escritório e diz que precisa de ajuda para resolver outra bucha da esposa. Maximino conta então o crime da mulher. Oscar mal consegue acreditar no que houve, mas diz que vai ajudar. Depois do café da manhã, Linhares convida a filha para retornar à capital e tentar um novo recomeço. A moça diz que precisa de tempo e que agora ela quer digerir tudo isso primeiro e pretende retomar sua antiga vida. O homem a entende e faz um único pedido, para que Luciana não recuse sua ajuda. Luciana agradece e diz que ela e sua mãe vão ficar bem. Rodrigo conta para Patrício o que fez na noite anterior. Seu irmão fica indignado e joga na cara de Rodrigo que ele não presta. O homem fica mais bravo ainda e grita que não quer mais falar desse assunto. Oscar e Maximino estão preocupados com as consequências, caso a notícia de Roselena se espalhe. Oscar explica como isso poderia acabar com a empresa e começa a perguntar mais sobre o caso e diz que precisa conversar com Roselena para entender melhor a situação. Maximino diz que a mulher já está a um fio de perder a cabeça e se descobrir que ele também sabe do seu segredo, ela vai surtar. Jana conta para Boris que sua mãe proibiu a entrada do rapaz na mansão. Ele então conta que já esperava por isso e diz para a menina o motivo do sumiço dele no jantar e tenta pensar em uma forma de agradar a sogra novamente. Aldo, como sempre, procura o pior momento para incomodar o tio e pergunta o que eles farão hoje. Maximino diz que irá em um lugar, mas se irrita quando o rapaz começa a fazer perguntas e diz para o rapaz que ele apenas cumpre ordens e manda o rapaz se aproximar
aprontar para saírem. Maximino aproveita que tem um minuto sozinho e liga para Vicky e diz para se encontrarem. A mulher diz que vai tentar ir e desliga. Vicky tenta convencer a chefe a deixá-la ir, mas Nicole tem medo da reação das clientes ao descobrirem que elas saem com os maridos. Vicky se defende e diz que é apenas o marido de Roselena. Nicole diz que é pior ainda, pois esse homem é perigoso, e alerta a jovem que se ela sair do trabalho, nem precisa mais voltar. Já no hospital, Constanza tenta descobrir qual o problema da irmã. O médico diz que teme ser algo mais grave que depressão e explica como o cérebro de Roselena se desconecta da realidade e diz que pediu alguns exames e somente o neurologista poderia dar o diagnóstico. Maximino vai visitar o padre Honesto, que fica surpreso com sua visita. O homem diz ao padre sobre a situação da mulher e diz que para ajudá-la, eles precisam trabalhar juntos. E começa pedindo para o padre revelar os segredos da esposa. Padre Honesto diz que as confissões são sagradas e que não pode revelar nada mais do que ele já sabe. Parece que todos os assuntos entre os irmãos terminam na Luciana. Rodrigo se exalta novamente, mas dessa vez são interrompidos por Matilde, que os avisam que o jantar está pronto. Quem também não está feliz é Clara, já que Rodrigo não correu atrás dela e sobrou até para sua secretária. Melissa se junta aos rapazes para comer e conta que já terminou sua tese. E também que o Sr. Linhares iria ler durante a viagem até o povoado de Luciana. Rodrigo fecha a cara e diz que Constanza foi acompanhar Roselena durante um exame, e Melissa alfineta, dizendo que talvez quem precise de um exame do coração seja ele. Todos vão à funerária e Procópio se alegra ao ver que as mulheres retornaram bem. Luciana pergunta sobre Dom Serápio. Procópio explica que o senhor foi fazer alguns exames na capital e deixou ele responsável pelo lugar. Procópio ainda diz que apesar de Luciana não ter uma boa imagem dele por causa de Dom Aquiles, ele gosta muito da moça e se coloca à disposição caso ela queira usar o telefone. Linhares liga para a Barreira, que avisa que já encontraram o endereço da construtora responsável pela fraude, e Cláudio diz que estão próximos de encontrar a pessoa que se passou por ele. Na mansão é entregue a tal ideia do Boris, e é claro, Brígida fica incomodada com o perfume das flores. A empregada pergunta para os rapazes onde poderia deixar o vaso. Roselena então chega e pergunta o que é aquilo. Ela logo lê o bilhete de Boris se desculpando e fica ainda mais aborrecida. Melissa tenta explicar que não foi nada demais e era apenas uma brincadeira do jovem. Todos acham que ela está fazendo uma tempestade em um copo d'água, mas ela insiste e diz que educação e bons modos nunca saem de moda. Paz leva o Sr. Linhares para conhecer sua antiga casa e as moças dizem que pretendem reconstruir e deixar tudo do jeitinho delas. O advogado oferece ajuda financeira para que compre o que precisarem. A moça agradece, mas diz que prefere não aceitar o dinheiro dele. Luciana pede para que ele não a leve a mal, mas ela sempre viveu do seu trabalho com cerâmica e conta que pretende retomar sua antiga vida. Nesse meio tempo, chega Dom Aquiles, falando como se fosse o dono do pedaço, e pergunta quem é o homem que está com elas. O advogado estende a mão e diz que é Cláudio Linhares, e pergunta quem é o homem. Aquiles debocha e diz que ele é o único no povoado que não sabe quem ele é. Luciana toma a frente e diz que aquele é Dom Aquiles, e explica que era o homem quem possuía as escrituras da casa. E Luciana diz que este é o Sr. Linhares, quem entrou com o processo contra Dom Aquiles. O velho diz que seu querido amigo Galdino pediu para que ele cuidasse de Dona Paz e Luciana. Madalena fica indignada ao ouvir e diz que é tudo mentira. Enquanto isso, na mansão, Roselena se irrita ao saber que Jana não virá e que está na casa de Lola, e provavelmente com Boris também. Oscar chega, dá um beijo em Constanza e se junta à família. Patrício pergunta sobre a consulta da mãe. Ela diz que não foi uma consulta, apenas fez alguns exames que o médico havia pedido, e deixa claro que só foi por causa de Maximino. Maximino e Aldo também se juntam à mesa. O homem diz que está vindo da igreja e alfineta a esposa, dizendo que tinha uma conversa pendente com o padre Honesto, e fala que a esposa foi o assunto da conversa. Lá no povoado, Madalena tenta expulsar Dom Aquiles, mas o homem diz que está ali para ajudar, e afirma que é amigo e protetor da família. Luciana pede para que o homem pare de falar o nome de Galdino em vão. Linhares, que não é nada bobo, agradece a boa intenção do homem
homem e diz que ali ninguém quer ter problemas com a lei, não é verdade? Dom Aquiles entende o recado e se retira, mas antes volta e faz uma grande revelação. O homem conta que as mulheres da capital o chamaram para crucificar Luciano e até pagaram sua passagem de avião e hotel, mas ele jamais poderia fazer isso com sua pombinha. Julieta vai ver Clara e diz que não concorda com ela ainda fazer a viagem para a Colômbia e alerta a amiga que estão em perigo e conta que Linhares pode descobrir a qualquer momento que Luciana é sua filha e se isso acontecer, Luciana terá mais dinheiro que elas três juntas e não vai poupar esforços para revelar tudo o que elas fizeram com a moça. E se Rodrigo descobrir, Clara pode dizer adeus ao galã e também a sua fortuna. O senhor Linhares se despede de Luciana. O homem promete que logo retornará, mas antes diz que quer dar um presente muito especial a Luciana. O homem tira de sua carteira a foto de Aurora e entrega para Luciana. A moça se emociona e aceita com carinho. Luciana então pergunta o que ele fará com Roselena. O homem rapidamente muda sua feição e promete processar a mulher por todas as coisas terríveis que ela fez. E diz que Roselena vai ver o sol nascer quadrado pelo resto de sua vida. Roselena já estava em seu quarto e pergunta para Matilde se ela teve notícias de Luciana ou se Paz contou algo para Linhares. A mulher diz que não e conta que também está angustiada. Matilde não se segura e fala que se Linhares descobrir, não vai pensar duas vezes antes de vir enfrentá-la na mansão. Roselena fica furiosa com a ousadia da empregada e a expulsa. Antes de sair, Matilde ainda diz que no dia que todos abandonarem ela, ela ainda vai estar ali para ajudar a patroa. Roselena ainda esbraveja e diz que faria tudo isso mais 1000 vezes se fosse necessário. Luciana diz que tem um pedido estranho para fazer e pede ao pai que não faça nenhum mal a Roselena. A jovem conta que, apesar de tudo, ela ainda é mãe de Rodrigo e que ela tem muito carinho por Patrício e Jana e não quer ver eles sofrerem por causa dos pecados da mãe. Linhares se espanta com o pedido da moça, mas entende. Na verdade, não esperaria menos de Luciana. Enquanto isso, Patrícia e Rodrigo se divertiam jogando videogame, mas a tia aparece e diz que precisa falar sério com os dois. Julieta ainda tenta convencer a amiga a não viajar, mas Clara diz que ela não precisa se preocupar e irá retornar em 2 dias. O telefone toca. Era Brígida. A empregada queria garantir o seu pé de meia antes da moça viajar e exige receber um dinheirinho por todas as informações que passou para a moça. Clara não gosta muito, mas diz que Violeta vai acertar as contas com ela e desliga. Brígida ainda reclama e diz que se o avião cair, quem é que vai pagar seus boletos? Chega a hora de Linhares partir. O homem se despede de todos com muita emoção e entrega seu celular para Luciana e pede para que a moça por favor aceite, e assim eles possam conversar mais facilmente. E antes de sair, ganha um abraço caloroso de sua filha. Constanza diz que não sabe o que a irmã tem e por isso estão fazendo todos os exames e conta que o médico dela fez um encaminhamento para o neurologista. E conhecendo a irmã que tem, ela sabe que irá se recusar a fazer novos exames e pede ajuda para os rapazes, a convencer sua mãe que isso é para o próprio bem dela. Eles aceitam. De volta à capital, Linhares é recebido por Barreira, que diz que tem assuntos importantes para conversar com o homem. Mas antes, Linhares pede seu celular emprestado e liga para Roselena, e combinam de se encontrar no dia seguinte. O homem não diz o assunto, mas Roselena sabe que algo de errado não está certo. Boris acompanha Jana até a mansão, mas não entra, e confessa que tem medo de perder a namorada, e revela que já pensa em casamento. A menina se assusta e dá um jeito de correr dele. Jana dá de cara com sua mãe, que pergunta sobre a tia, e pede para a menina, caso a tia volte, que peça para ligar em seu celular, e diz que está indo para a igreja. Ainda no escritório, Linhares conta que amanhã irá enfrentar Roselena, mas pede para que Norma obtenha algumas informações sobre a mulher. Ela também entrega um celular novo para o advogado. Linhares sai novamente, mas deixa os colegas preocupados com o que está por vir. Maximino aguardava Vicky em seu ninho de amor, mas a moça não aparece e o homem começa a ficar impaciente. Enquanto isso, Nicole continua de olho em Vicky e mantém sua promessa de despedir a moça se ela insistir em continuar saindo do trabalho.
Já cansado de esperar, Maximino deixa um bilhetinho e vai embora. E claro, no carro Aldo já estava aguardando o tio, com seus comentários inconvenientes prontos. Mas o tio manda o moleque se calar e só dirigir. No salão, Nicole percebe que Vicky está triste e diz para a moça que ela precisa se dar ao respeito e parar de ficar correndo atrás de homem casado. E o pior, matar trabalho para cair na farra. Roselena vai ver o padre honesto. A mulher conta que Cláudio ligou e marcou um encontro e diz que está apavorada com a ideia que ele talvez descobriu a verdade e irá exigir explicações sobre o que ela fez à sua esposa e filha. O padre, sem já nem saber mais o que falar para a mulher, diz que é a chance dela de dizer a verdade e se libertar desse sofrimento que está corroendo sua alma. Enquanto isso, Linhares vai até o cemitério e exige ver os documentos da data do enterro de sua mulher. Violeta e Serena almoçavam tranquilamente, até que batem à porta. É Marcelo. A amiga que estava com muita fome pega o seu prato e vai procurar um cantinho. Marcelo então insiste que ama Violeta. O homem confessa que se separou da esposa e que sua vida era um inferno ao lado da mulher. Violeta não acredita e conta que cresceu sem pai, que jamais faria isso com os filhos dele. Não demora para que Dom Aquiles vá atrás de Luciana, e apesar do seu jeito bruto, o homem diz que está à disposição da moça para o que ela precisar, e que podem contar com ele. Em seguida se retira do local. A moça não acredita na audácia do velho. Luciana fica nervosa, e não se sente bem, e diz que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Rodrigo chega em seu escritório, e logo seu amigo o chama para o futebol da noite, e diz que as meninas também irão. Rodrigo recusa e diz que não quer ver Clara, mas fica surpreso quando descobre que ela realmente foi à Colômbia. Enquanto isso, Clara liga para Julieta, dizendo que está tudo bem e conta que Rodrigo ainda não ligou, mas que ela vai seguir o plano de dar um gelo no rapaz e deixar que ele corra atrás dela. Na mansão, Patrício faz seus exercícios e, confiante no seu progresso, ele se esforça ainda mais e consegue movimentar sua outra mão. O rapaz explode de alegria. Pais e Luciana conversam e tentam descobrir a melhor forma para contarem tudo para Lorenzo. Já era noite. Patrício pergunta se Jana tem notícias de Luciana. A moça diz que não e que fica triste só de lembrar que ela já partiu. Patrício tem a ideia de escrever uma carta e pede ajuda para a irmã, mas lembram que não tem o endereço do povoado, mas Jana fala que vai dar um jeito de descobrir e anima o rapaz. Ainda na mesma noite, Linhares liga para Roselena e diz o lugar do encontro. A sorte de Luciana parece que já está mudando, e na manhã seguinte recebe uma visita. Era na Murache. A moça diz que ela venceu um concurso de artesanato e que alguém havia mandado algumas de suas peças de cerâmica para a competição. Luciana não sabia de nada e fica sem entender. Roselena vai ao encontro de Cláudio e não é por acaso que o advogado marcou no cemitério. A mulher para diante da tumba de Aurora. Eis que no fundo surge Cláudio Linhares, que se aproxima lentamente e agarra a mulher pelo braço e diz que chegou a hora dela confessar toda a verdade.